Morar fora do país nunca foi fácil, ter que ficar longe dos parentes, da família, não é fácil. Para diminuir um pouco da saudade do Brasil, muitos assinavam a Globo Internacional para assistir aí algumas novelas, ver algum jogo de futebol, além de ouvir pessoas falando a nossa língua. A Globo Internacional esteve presente em tudo quanto é lugar: México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, enfim. E a programação nunca foi idêntica do Brasil. Quem assiste o nosso canal já sabe o porquê disso. Tem toda uma questão aí que envolve os direitos autorais. E hoje a gente fez um apanhado de coisas que chamaram a atenção na Globo Internacional nesses anos de atividade. São diferenças, obstáculos que a Globo enfrentou a exportar, programas que passavam, que não passavam, anunciantes estranhos. Então bora lá ver. Lá no Japão, a retransmissão da Globo cabia à IPC-TV. Em 1997, o Jornal da Band era exibido à tarde no Japão, junto com os programas da Globo, isso de acordo com uma reportagem do Estadão na época. A IPC também costumava transmitir programas da TV Escola, alegando que TV não era só diversão. Em 2015, as pessoas deram de cara com um anunciante incomum. A Globo Internacional andava exibindo propagandas de remédio para impotência, além de produtos de cartilagem de tubarão. Isso no horário nobre nos Estados Unidos e no México. A Globo Internacional disse à Folha na época que a venda aí dos comerciais na região era feita pelo representante Superstation e que eram anunciados produtos para brasileiros nos Estados Unidos, mercado que ainda era pequeno. Frequentemente eram exibidas propagandas de serviço de remessa de dinheiro para o exterior, além de empresas de mudança. E essa não foi a única vez que os anunciantes chamaram a atenção do povo. Em 2012, a Globo Internacional aprontou mais uma. Eles exibiram chamadas de um encontro em Boston, nos Estados Unidos, com o missionário R.R. Soares. A Globo foi procurada pela Folha para explicar por que estava anunciando isso. E eles disseram o seguinte: olha, a gente não está acostumado a vender espaços comerciais para eventos religiosos, não, mas o anúncio só foi exibido por se tratar de uma palestra motivacional. E eles não chamaram RR de missionário, e sim de doutor. Durante muito tempo, a Globo Internacional transmitiu Bom Dia Minas por volta das 6h30 da manhã. E por que isso? Porque entre tantos jornais, eles passavam justamente o lá de Minas. Tem algum motivo especial? Veja só que bacana. Em 2002, sabia-se que o estado que mais exportava brasileiros para os Estados Unidos era justamente Minas Gerais, e tanto a Globo quanto a Record exibiam telejornais de Minas no exterior. Aqui no Brasil, os apresentadores sempre falavam no final dos programas. Ainda falam, né? Tchau, vem aí tal programa. Como a programação da Globo Internacional era diferente, como é que eles faziam para resolver isso aí? Eles cortavam? O que eles faziam? Não faziam nada, só informavam os assinantes. Olha, isso aí só vale para o Brasil, pessoal, para cá não. Isso era alvo de muita reclamação. Nossa, a Globo anunciou esse programa a semana inteira e não vai passar. Vocês estão em sacanagem, eu vou cancelar a assinatura amanhã mesmo. A TV Globinho inicialmente não passava na Globo Internacional por conta dos direitos autorais. Vocês acham mesmo que a Globo ia gastar dinheiro com isso? Vocês acham? Só depois de muitos anos é que ela começou a ir ao ar por lá. O programa acabou oficialmente em 2015 aqui no Brasil e na Globo Internacional voltou em 2016. Depois que acabou no Brasil, ganhou uma sobrevida por lá. Só que a TV Globinho, nesse sinal da Globo Internacional, continha produções nacionais dos canais da Globo e da TV Cultura. Desenhos como Turma da Mônica, Detetives do Prédio Azul, Cocoricó, vejam aí uma chamada de 2016. Esse fim de semana, a TV Globinho entra no ar. Chegou a melhor hora do mundo. Ai, que legal, que legal. No sábado de manhã, tem a Turma da Mônica, Sítio do Pica-Pau Amarelo, um chamado para a aventura e Gabi Estrela. E no domingo, Cocoricó, tem Criança na Cozinha e os Detetives do Prédio Azul. Um fim de semana pra lá de divertido na estreia da TV Globinho. Exibiam programas da TV Cultura porque foi feito um acordo entre ela e a Globo. Em troca, a Globo cedeu os direitos de exibição do sítio no Brasil. A Globo teve que lidar com alguns problemas ao exportar a programação lá em 99. O Fantástico, o Domingão do Faustão, Cacete e Planeta, além de vários outros programas, precisavam ser editados para remover ou alterar algumas coisas. As videocassetadas do Faustão aí, por exemplo, não eram exibidas e o Mr. M também não. Fórmula 1?
Fora de cogitação. Lá no exterior, outras emissoras tinham os direitos de exibição desses produtos. Já a Globo não, e acho que nem valia a pena torrar uma grana nisso. Inclusive o Domingão ia ao ar com uma semana de atraso em relação ao Brasil. A Xuxa também não ia ao ar no início da Globo Internacional lá em 99. Isso porque, segundo a Folha de São Paulo, ela tinha fechado um contrato para ser apresentadora nos Estados Unidos. No limite, era outro que também não passava por conta dos direitos de transmissão. O que rolou foi o seguinte: na época lá do lançamento, a Globo, para não pagar os direitos, negou que o programa fosse cópia de algum formato estrangeiro. Cópia? Imagina, não é não. Mas de qualquer forma eles não exibiam no sinal internacional. Outro problema rolou com Big Brother, que ocasionalmente também não passava no exterior, porque a Globo não tinha os direitos de exibição. Outra da IPC. Eles chegaram a exibir um telejornal japonês junto com os programas da Globo. Não tem aqui como eu falar o nome do jornal em japonês, vou ficar devendo isso para vocês, mas a IPC anunciava como News no Mori. Agora tem alguns pontos interessantes da grade de programação do ano de 2006. Bom Dia Brasil costumava ir ao ar em 2 horários, às 7h15 da manhã com reprise às 10 e após o Mais Você passava o Via Brasil às 9h25. O Via Brasil era um programa da Globo News que falava sobre as regiões do nosso país e não faltava gente dizendo que esse programa era um porre, era muito chato. Malhação também passava de manhã em 2006, às 11h30 depois do Sítio. Tanto o Sítio quanto Malhação tinham exibições à tarde. No caso do Sítio, era reprisado às 6h15. Às 7h10, antes aí da novela das 6, ia ao ar o Brasil TV, que vocês devem conhecer das parabólicas. Hoje em dia, a própria Globo do Brasil reprisa aí a novela das 7 na madrugada, mas essa prática já existia na Globo Internacional há muitos anos, para que os assinantes que trabalhavam não perdessem as novelas e por conta dos diferentes fusos, elas eram reprisadas na madrugada, todas no caso. Mas e o Corujão? O Corujão não passava por conta dos direitos autorais. Depois do Vale a Pena Ver de Novo, lá em 2006, eles tinham o hábito de passar a reprise da Escolinha do Professor Raimundo. Eles deram uma bela saturada nesse programa, inclusive. Os capítulos das novelas iam ao ar um dia depois da transmissão no Brasil, em função das diferenças de fuso horário e da edição. Em 2013, a Globo transmitiu Brazilian Day. Foi uma das primeiras vezes. E o que é isso? O que é Brazilian Day? É uma festa que acontecia anualmente para a comunidade brasileira lá em Nova York. Inclusive, naquele ano, eles inauguraram uma sede lá em Nova York, com escritórios e infraestrutura suficiente para colocar repórteres no ar a qualquer momento. Foi nesse ano que, após 4 anos e meio de transmissão, que a Globo resolveu criar coragem e finalmente levou ao ar um programa exclusivo para a Globo Internacional, pois até aquele momento eles não tinham feito nada ainda. Surgiu aí o Planeta Brasil, dedicado inteiramente aos brasileiros que moravam lá fora, e ao ar inicialmente após o Fantástico. Uma coisa muito própria da Globo Internacional eram os programas que ganhavam especiais com os melhores momentos da semana, aos sábados e domingos, como Bambu Luar e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na época, parte da programação, cerca de 35%, era ocupada por reprises. Por conta do fuso horário, a Globo Internacional costumava reprisar os programas. E para o povo se situar, eles exibiam vinhetas de próxima atração com os horários. Futebol, como é que era? Alguns jogos de futebol iam ao ar pré-gravados em compactos de manhã ou à noite. Mesmo aqueles que iam ao ar ao vivo eram reprisados depois para quem perdeu, muito provavelmente porque o povo chiava. Inicialmente, jogos da seleção brasileira não passavam, isso porque os direitos ficavam em poder da FIFA, obviamente. A Globo Internacional exibia em 2002 até 8 jogos do Campeonato Brasileiro por semana, e alguns nem passavam no Brasil. Até que enfim uma vantagem, né? Devido às diferenças de fuso, inicialmente era preciso reprisar os programas para que os telespectadores que moravam na costa oeste dos Estados Unidos pudessem ver. Para tapar os buracos que ficavam e substituir alguns programas que não poderiam passar, o que eles faziam? Pegavam aí alguns programas dos canais por assinatura, da Globo News, do Multishow, GNT, até do Futura, nem as afiliadas eram poupadas. Todo domingo, a descontração tá na ponta da língua. Papo Vanguarda. Exemplo, a Globo em 2010 exibiu Sala de Notícias do canal Futura, com a marca d'água deles e tudo, mas era nítido quem produziu o programa. Olha aí a marca do Futura no microfone. Em 2008, a Globo Internacional exibia também O Mundo da Leitura, um programa de cunho educativo com esquetes de fantoches, histórias, esse quem tem parabólica deve lembrar. Tinha o Galileu, a Borralheira, era uma produção muito legal e educativa.
Na Globo do Brasil não ia ter espaço para clipes na grade, mas na Globo Internacional tinha. Eles passavam videoclipes em um programa chamado Afinados, que era uma parada só de músicas brasileiras. O Globo Notícia era um boletim rápido que nem tem mais aqui no Brasil. A Globo Internacional, em 2011, estreou o Globo Notícia Américas para 100 mil assinantes nos Estados Unidos e o Globo Notícia Europa para 50 mil na Europa. Olá, começa agora o Globo Notícia Europa, o jornal feito especialmente para os brasileiros que vivem no exterior. Tinham notícias, prestações de serviço de interesses dos brasileiros. Havia institucionais nos intervalos, passava muito esse aí em 2011, que falava sobre alguns pontos turísticos do nosso Brasil. Onde tem Globo, tem Brasil. Itacaré, no sul da Bahia, é um lugar de natureza privilegiada. Cercada pela Mata Atlântica, por praias paradisíacas e manguezais, a cidade recebe turistas do mundo todo que vêm em busca do sol e da beleza do lugar. Brasil, a gente vê por aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje de coisas que chamavam a atenção na Globo Internacional. E esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!